Bom dia, meu querido amigo irmão, minha querida amiga irmã, como vocês estão? Graças a Deus, aqui estamos nós mais um dia e nós precisamos dar esse testemunho que nós estamos bem, graças a Deus. Nós gozamos deste privilégio de podermos testemunhar de que nós estamos bem, de que nós estamos entusiasmados. Graças a Deus, mais um dia. Pela misericórdia e graça do Senhor que nós estamos aqui, mais uma vez podendo dar testemunho. O apóstolo Pedro é aquele que nos encoraja a darmos testemunho da razão da esperança que existe em nós. Cada um de nós que um dia fomos alcançados por essa graça maravilhosa, juntamente com essa graça, uma esperança passou a fazer parte do nosso coração. E graças a Deus nós estamos aqui, eu juntamente contigo, nós estamos aqui para testemunharmos dessa esperança que alcançou o nosso coração, por meio dessa graça que cada um de nós recebemos. Nós estamos aqui com muito temor e tremor diante de Deus, né? Discorrendo sobre o livro de Gênesis, sobre aquilo que tem se tornado o nosso alicerce, aquilo que tem se alicerçado a nossa fé cristã. A nossa fé ela é baseada na palavra de Deus. Em Romanos capítulo 10, versículo 17, ali tem uma promessa que a nossa fé ela tem uma fonte. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Graças a Deus, essa porção tem norteado a nossa vida cristã. É através da palavra de Deus que nós temos encontrado na palavra de Deus essa fonte que produz fé em nós. E nós estamos lendo o livro de Gênesis, aquilo que tem sido usado pelo Espírito Santo de Deus para falar ao nosso coração e nos dar uma direção. Nós, nós cremos que o Espírito Santo de Deus ele está com cada um de nós e o objetivo do Espírito Santo de Deus, que a palavra nos fala que é nos guiar a toda a verdade. E como que ele nos guia a toda a verdade? Ele faz isso pegando a palavra, né? Tornando a letra preta em papel branco, em espírito e vida dentro do nosso coração. O Senhor falou com seus discípulos: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Quando o Senhor falou isso com seus discípulos, muitos deles não entenderam, porque ainda não era chegado a hora deste entendimento. Mas nós, meu amigo irmão, minha amiga irmã, gozamos deste privilégio de estarmos nesse momento tão oportuno, onde nós podemos, com os nossos olhos espirituais abertos agora, entendermos que as palavras, né, aquilo que está escrito na Bíblia, aquilo que é letra preta em papel branco, hoje o Espírito Santo está trazendo para dentro do coração de cada um de nós e se tornando espírito e vida. Ou seja, ela passa de letra preta em papel branco para se tornar o falar atual de Deus para a nossa vida. O apóstolo Pedro fala também que nós, como filhos de Deus, neste momento que nós estamos vivendo, nós desfrutamos do privilégio de ter conosco hoje a presente verdade. O que é a presente verdade? A presente verdade é essa palavra que o Espírito Santo toma lá da letra preta e papel branco e torna ela o que? Espírito e vida no nosso coração. Algo que nos empodera, algo que nos confronta, algo que nos leva ao arrependimento, algo que nos torna reflexivos, algo que também nos empodera para nós nos decidirmos. Constantemente nós estamos aqui nos decidindo
Constantemente nós estamos aqui nos resolvendo diante de Deus, diante dos homens. Tudo isso porque essa palavra, ela está deixando de ser letra preta e papel branco, em papel branco, né? Para se tornar espírito e vida agora dentro do nosso coração. Algo que pode nos empoderar e nos impulsionar e nos empurrar para a vida. Cada um de nós, como filhos de Deus, estamos aqui para dar esse testemunho, que é o Espírito e vida no nosso coração hoje, como essência do Evangelho, tem nos dado esse poder, né? A promessa do Senhor é: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E na prática hoje, esse poder que está sobre nós são essas palavras que se tornam espírito e vida agora dentro do nosso coração. Nós estamos lendo o livro de Gênesis, aquilo que a gente já viu até o presente momento, que Deus criou todas as coisas. Nós estamos diante de um Deus criador. Nós estamos também diante de um Deus que nos criou conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. E segundo o registro da palavra de Deus, nós somos da parte da criação de Deus. O ser humano, ele é um privilegiado, porque ele foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. O ser humano, toda a criação de Deus é perfeita, mas o ser humano, né, quando ele, ele goza deste privilégio de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Nada nessa terra, a não ser o ser humano, foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas nós gozamos deste privilégio. Só por isso, meu amigo irmão, minha amiga irmã, já é motivo, né, de nós estarmos aqui nos rendendo ao Senhor e declarando: Deus, este é o lugar onde eu quero me encontrar totalmente aqui diante de Deus, diante do altar de Deus, né? Aqui que é dado diante do Senhor, com meu coração grato pela beleza e a nobreza de nós termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Também nós vimos que este homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele recebeu o que? Uma incumbência. Sobre os seus ombros está o que? Cultivar e guardar o jardim, ou seja, sujeitar e dominar toda a terra. Por um lado, criados de uma maneira bela e perfeita, mas também diante de uma grande responsabilidade. A palavra de Deus deixa clara que é o ser humano, tenha ele domínio sobre todas as coisas, e o final do versículo encerra: sobre toda a terra. Tenha ele domínio. Então nós fomos criados com essa incumbência. E graças a Deus também foi falado, né, no capítulo 2, versículo 7, que esse homem, ele foi criado do pó da terra, mas Deus soprou nesse homem o fôlego de vida. Então hoje nós, esse fôlego, né, a palavra de origem lá do hebraico é Neshama. Então Deus soprou para dentro desse homem algo dele mesmo. Então o ser humano, ele é constituído do pó da terra, mais de um elemento divino, que é o sopro de Deus. E quando nós fomos criados dessa maneira, a palavra de Deus diz que o homem, ele se tornou alma vivente. O que é a alma vivente? Aí nós falamos ontem também que é esse ser inteligente que pode agir com racionalidade. O homem também, ele é o único que goza deste privilégio de ser racional, de ser inteligente. O que caracteriza a alma do homem é a sua maneira de pensar, é a sua maneira de decidir e a sua maneira de se emocionar. Ou seja, agora, como um ser humano racional, os nossos pensamentos, as nossas decisões e as nossas emoções, elas gozam do privilégio
de ter a direção direta, a influência direta desse Deus que nos criou. Então nós, para sujeitar e dominar toda a terra, Deus nos criou com essa alma. Nós podemos pensar, nós podemos decidir e nós podemos nos emocionar. Então, graças a Deus, nós chegamos até aqui e hoje nós vamos avançar mais um pouco. Gênesis capítulo 2, versículo 15 fala assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Ontem nós ficamos devendo, nós falamos sobre o relacionamento conjugal, nós falamos sobre a obrigação de nós como pais, e nós também falamos como a nossa responsabilidade de nos apresentarmos para a sociedade como esse fator, como esse ser que tem a responsabilidade de cuidar e guardar, ou seja, é o ser humano, é a partir do ser humano, daquilo que está no coração do homem. A palavra de Deus deixa claro que é do coração do homem que procede todos os desígnios, tudo aquilo que nós vemos de positivo e de negativo. A origem, quando nós olhamos para a sociedade, que nós olhamos tudo aquilo de positivo e negativo, isso tudo saiu do coração do homem. Porque somente o homem, e somente o homem, ele tem condição de cultivar e guardar. Se vai manter a ordem ou vai tornar um caos o meio em que nós habitamos, isso aí vai proceder do coração do homem. Porque o ser humano é o único que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E agora, por meio da sua alma, ele pode ser racional. E é o único agora também que tem um coração que ele é o depositário das, da, da, das emoções, das decisões e das sensações. Então, essa responsabilidade do homem agora de cultivar e guardar, ela passa por esse coração, né? Que nós já falamos sobre o coração. O coração é o que? É a nossa capacidade de pensar, é a nossa capacidade de decidir, é a nossa capacidade de emocionar, mais a parte líder do nosso espírito, que é a nossa consciência. Então, quando junta a consciência, mais a nossa capacidade de pensar, mais a nossa capacidade de decidir, mais a nossa capacidade de emocionar, essa soma que é o coração do homem, não o coração físico, mas o coração espiritual do homem, que é este coração que é usado para cultivar e guardar. Então, tudo aquilo que nós vemos no nosso entorno, né? Nessa manhã você pode dar essa olhada. Se você viu algo positivo no seu entorno, é porque ali existiu um homem com um coração adequado. Repetindo, né? É a consciência, mais a capacidade de pensar, mais a capacidade de decidir, mais a capacidade de emocionar. Quando nós olhamos e vimos positivo ou negativo, é porque houve a intervenção deste coração humano. Então essa é uma grande responsabilidade para nós, né? Nós não somos aqui nem idealistas e nem utópicos. Nós não estamos aqui para como esses revolucionários para trazer mudanças na sociedade, mas nós cremos sim que se eu cuidar do meu coração, você cuidar do seu coração, nós seremos de uma maneira espontânea fator de mudança nessa sociedade. Eu não duvido que se eu e você cuidarmos do nosso coração, nós seremos fatores de mudanças e mudanças positivas, porque sobre os nossos ombros é muito natural nós estarmos funcionando como um ser humano adequado, nós sermos esse fator de mudança, principalmente para o lado positivo. Para dizer bem a verdade, sendo bem sincero, se vai mudar positivamente ou negativamente, isso somente vai acontecer
por causa de um ser humano que está ou funcionando adequadamente ou não funcionando adequadamente. Então, essa palavra, por um lado, é uma palavra de responsabilidade, né? Mas, por outro lado, também é uma palavra de despertamento. Nós precisamos cuidar do nosso coração, porque é dele que procede as fontes da vida. E ontem nós ficamos devendo, que nós falamos, repetindo, né? Nós falamos para os casais, nós falamos para nós como um homem, como uma mulher, falamos também, né, como esse fator de mudança na sociedade, mas nós ficamos faltando, né, advertir, né, os nossos jovens. E nessa manhã eu quero me dirigir especificamente a você, querido jovem e querida jovem. Gênesis capítulo 2, versículo 15 fala assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Você, meu amigo jovem, minha amiga jovem, querido jovem, querida jovem, sobre os seus ombros também está essa responsabilidade de cultivar e guardar o jardim. E é dos seus corações também que surgem essa questão de sermos ou bênção ou maldição nessa terra. Isso é uma responsabilidade muito grande. Eu gostaria de, com muito temor e respeito à sua pessoa, falar com você nessa manhã, né? Ah, vocês agora estão, muitos de vocês estão agora na fase da formação acadêmica, vocês estão no estágio agora da ascensão social, não é verdade? Agora vocês estão nessa fase. É uma fase que exige de vocês, né? Confronta vocês, né? Muitos e muitos de vocês, né? Na sua vida estudantil, definindo o que você precisa ser na sua vida, porque você já é algo na sua vida, amigo, querido jovem, querida jovem, você já é um fator de mudança, porque você é um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, e sobre a sua vida também está essa responsabilidade de cooperar com Deus para que toda essa terra seja dominada. E você também tem essa responsabilidade de cultivar e guardar o seu ambiente. Você também está debaixo dessa responsabilidade. E nós sabemos que um dia nós já fomos jovens e nós sabemos dos desafios que a nossa juventude enfrenta. Mas nós queremos nessa manhã falar algo assim de encorajamento para você. Jovem, você agora está na fase da sua formação acadêmica. Considera isso. Os nossos jovens precisam se informarem. Vocês precisam terem conhecimento científico. Vocês precisam ter um conhecimento sistematizado. Creia na palavra de alguém que já foi jovem, mas que agora não é mais jovem. Então, creia no nosso testemunho. Quando nós nos informamos, quando nós aplicamos o nosso coração em conhecer, literalmente nós aprendemos a ler, falando de uma maneira descontraída. A nossa formação acadêmica, ela primeiramente, ela nos ensina a ler, como os antigos falavam, o beabá, o ABC. Então, a nossa formação acadêmica, ela nos ensina a ler letras e palavras, ler livros. Mas o mais importante da nossa formação acadêmica é que ela nos ensina a ler a vida. Quando você se informa, quando você aplica o seu coração em conhecer sistematicamente, a conhecer didaticamente, você tem uma capacidade de fazer uma melhor leitura sobre a vida. E a vida, nós precisamos ler a vida, nós precisamos entender a vida, nós precisamos discernir como nos portarmos. Nós estamos aqui
diante de uma vida que nós temos o privilégio de vivê-la. Olha só, e agora é a nossa hora e a nossa vez de vivermos. Nós estamos agora tendo essa oportunidade única. Hoje, eu falei que eu não sou mais jovem. Eu sou um senhor hoje de 54 anos de idade. É a minha única oportunidade de ter 54 anos na minha vida. Eu nunca mais terei oportunidade de ter 54 anos. Eu vou ter oportunidade de ter tantos outros anos. Mas eu também não posso agora voltar a desejar ser jovem. Também eu não posso adiantar a minha idade. Mas eu tenho agora 54 anos para mim viver da melhor maneira possível. Quantos anos você tem, querido jovem, querida jovem? Viva-os da melhor maneira possível. E como jovens, vocês estão em ascensão social. O futuro de vocês será definido a partir daquilo que vocês estão fazendo escolhas agora. As escolhas que vocês estão fazendo definirão o futuro de vocês. Por um lado, a palavra de Deus diz que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênção. Não falta bênção para a sua vida, querido jovem e querida jovem. Não falta. A palavra de Deus é clara que Deus ele abençoou vocês com toda a sorte de bênção espiritual. Toda sorte de bênçãos espirituais. O que são essas bênçãos espirituais? É algo que já está lá dentro do seu coração, que a palavra de Deus diz que é o Evangelho de Deus, né? O Evangelho que é o poder de Deus, que colocou Cristo dentro do coração de vocês. E esse Cristo, a palavra de Deus faz essa promessa, que ele é a esperança do futuro, ele é a esperança da glória, que é através de Cristo que tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que tem louvor, tudo aquilo que tem virtude, tudo aquilo que há de bom nos céus e na terra, já foi depositado dentro do seu coraçãozinho de jovem. E agora aquilo que Deus depositou dentro do seu coração, a palavra de Deus fala: Cristo em vós é a esperança da glória. Então, que você, querido jovem e querida jovem, se permita existir como esse abençoado. E como um abençoado, você agora está diante dessa responsabilidade. Olha só o que Provérbios 31, 21, Provérbios 21, 31 fala. Eu quero ler isso para você, querido jovem e querida jovem. Olha, o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Vou ler novamente para você. Olha, o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. A vitória vem do Senhor, mas o cavalo precisa preparar-se para o dia da batalha. Imagina agora, querido jovem, querida jovem, esse sonho que você tem de se formar e de se capacitar e de se graduar em uma área. Como você irá desempenhar essa função se você não se informar, se você não se formar didaticamente falando? Se você agora na sua fase acadêmica, você não se preparar, como que Deus poderá entregar nas suas mãos esse trabalho que você tanto sonha, né? Você sonha, não quero aqui especificar, porque todas as profissões elas são nobres e são todas as profissões elas são usadas por Deus para que essa terra ela seja conservada em ordem. Então, querido jovem e querida jovem, essa profissão que você tanto sonha, você precisa cuidar da sua vida acadêmica, porque Deus ele já te abençoou. Olha só, vou ler novamente, olha só. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. O que essa porção da palavra quer trazer para o seu coraçãozinho, querido jovem e querida jovem?
que a vitória o Senhor dá para aquele cavalo que se prepara. Aqui nós estamos falando a realidade, né? O Antigo Testamento ele foi escrito para uma comunidade, segundo os historiadores, é uma comunidade agropastoril, ou seja, é para atividades no campo e na agricultura, né? Essa foi as sociedades que foram, maioria parte das sociedades para quem foram escritos o Antigo Testamento. Mas trazendo para o nosso dia hoje, para os nossos dias hoje, a vitória o Senhor vai dar para aquele que se prepara. Imagine essa profissão que você tanto ama. Como que você vai desempenhar ela se você não se preparar para ela? O problema, lembra que ontem foi falado, aquilo que é da alçada de Deus não precisa de você se preocupar, porque você não consegue modificar. Está para além da capacidade do ser humano modificar aquilo que é da alçada de Deus. Nós precisamos da alçada de Deus, aquilo que é da parte de Deus fazer, nós apenas precisamos confiar neles. Nós apenas precisamos nos aquietar e esperar a ação desse Deus. E é assim que nós, como cristãos, portamos. Aquilo que está para além da capacidade do ser humano, a palavra de Deus deixa claro: esperei confiantemente pelo Senhor. Essa foi a experiência do salmista diante daquilo que estava para além da sua capacidade de fazer. Mas aquilo que é a sua capacidade, querido jovem, querida jovem, Deus não vai fazer. Creia que nessa manhã eu estou sendo aqui usado como boca de Deus para você, querido jovem, querida jovem. Essa palavra ela está chegando para você num tempo tão oportuno. E nessa manhã, deixando claro o que Deus quer falar com você, querida jovem e querido jovem, é que o cavalo prepara-se para a guerra. É a sua responsabilidade de cuidar da sua vida acadêmica, da sua vida estudantil, da sua vida, de se preparar profissionalmente. É a sua responsabilidade. Aí, quando você estiver preparado, a vitória do Senhor, você já, na verdade, você se preparar já é tomar posse da vitória do Senhor, porque jamais alguém que não está preparado vai receber a vitória do Senhor nas questões. Nós estamos aqui falando em questões humanas, de ascensão social, da sua ascendência social, de você ser alguém de destaque na sociedade. A palavra nessa manhã é para o jovem e para a jovem que agora estão nessa fase de ascensão social. Então, guarde no seu coraçãozinho de jovem. O cavalo prepara-se para o dia da batalha. O cavalo que vai para a batalha sem se preparar, ele é vencido. Ele não aguenta correr, ele não tem como se desviar dos seus inimigos. A vitória vem do Senhor. Então, essa palavra que com muito temor eu gostaria de estar deixando para você, querido jovem. Eu fiquei te devendo ontem, né? E a base dessa palavra é: tomou, pois, Gênesis capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Como será o futuro da nossa sociedade? O futuro da nossa sociedade ele será glorioso, porque nessa manhã Deus falou ao coração da nossa juventude que eles são abençoados, que eles já estão debaixo das bênçãos do Senhor, mas que agora eles precisam se prepararem para serem esse fator de mudança na sociedade. Vocês também, jovens, têm esse coraçãozinho, né, que podem agora exercer influência positiva na sociedade. Para isso, vocês agora estão sendo encorajados e motivados a cuidar da sua vida acadêmica, a se preparar profissionalmente e dentro desses princípios de cuidar da sua vida acadêmica, de preparar profissionalmente, isso é resultado.
e é uma consequência de vocês já estarem sendo abençoados. Vocês somente estão preparando a sua vida acadêmica, vocês estão se preparando profissionalmente porque você é um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Você tem uma alma, você é racional, você é um ser inteligente e que agora você poderá ser bênçãos nessa sociedade. E a palavra que eu gostaria de deixar de encorajamento para vocês é 1 Tessalonicenses 5:24, que fala assim: Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Esse Deus que chamou você, querido jovem, querida jovem, ele é fiel, ele tem planos de paz e pensamentos mais altos para a sua vida. Prepare-se para a batalha. Quando você se prepara para se tornar um fator de mudança nessa sociedade, você já está desfrutando das bênçãos, as bênçãos do Senhor que já foram derramadas sobre os seus filhos também está sobre você. Então a palavra que eu quero deixar de encorajamento, né, para todos nós agora é: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Nós estamos caminhando na direção da fidelidade. Cada um de nós vamos nos tornarmos essas pessoas fiéis. Por que nós temos esse futuro certo e garantido? Porque esse Deus que é fiel, ele nos chamou e ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. E essas bênçãos espirituais agindo na nossa vida, elas nos tornarão também pessoas fiéis. E nós nos tornando essas pessoas abençoadas e fiéis, elas serão o que? Desfrutarão desse privilégio de terem capacidade de cultivar e guardar. E cultivar e guardar é ser uma bênção no nosso entorno. Esse é o encorajamento e o chamamento da palavra de Deus e o despertamento da palavra de Deus para os nossos dias, para o nosso dia hoje. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Que cada um de nós possamos nos levantarmos aqui em direção à fidelidade que esse Deus está dia a dia trabalhando no nosso coração. Deixo para você nesse dia essa palavra de encorajamento e um forte abraço.